Fala, meu povo! Então, chegamos com um vídeo novo em nosso canal no YouTube e dessa vez com o ranking das línguas mais faladas no mundo. Acredito que todo mundo tenha essa curiosidade. Então nós vamos usar aqui um site especializado que se chama Ethnologue. E é claro, temos que levar em consideração que são mais de 7.000 línguas e dialetos falados no mundo. Existem pessoas que falam 2, 3, 4 línguas. Minha irmã Luísa, por exemplo, fala 5 línguas, português, espanhol e inglês, que ela aprendeu estudando aqui mesmo no Brasil. Já morou na França, fala francês, mora na Alemanha, fala alemão. Então é complicado, porque tem pessoas que são fluentes na língua, tem pessoas que só sabem o básico, enfim. Então vamos confiar nos dados da Ethnologue, levando em consideração exatamente isso. Primeira língua, segunda língua, terceira língua, enfim. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 18 anos, um lugar maravilhoso, formando técnicos em informática e também alunos preparados para a vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu acredito que de certa forma não é uma surpresa, já que estamos computando aqui as segundas, terceiras, quartas línguas faladas por uma pessoa. Então, em primeiro lugar, é o inglês, é a língua inglesa. São mais ou menos 380 milhões a 400 milhões falando inglês como língua principal. Aí nós temos principalmente Estados Unidos e Inglaterra, o que explica muito do sucesso dessa língua. A Inglaterra foi, por muitos anos, a maior economia do mundo e ali por volta da Primeira Guerra perdeu o posto exatamente para os Estados Unidos, que também falam o inglês. Então o inglês é tipo uma língua mundial, uma língua de negócio. Então falada aí por mais de 1 bilhão de habitantes, como primeira língua, como segunda língua, como muitos brasileiros aí falam inglês também, enfim. Em segundo lugar, nós temos o chinês, conhecido como mandarim. 1 bilhão 120 milhões de pessoas, muito parecido ali, de certa forma, com o inglês. E o mandarim, se você computar apenas a língua nativa da pessoa, é a língua mais falada do mundo, por 900 milhões de pessoas. Então o mandarim, ele tem quase 1 bilhão de pessoas falando essa língua como língua principal, como língua nativa. Por isso que muitos rankings trazem o mandarim como a língua mais falada do mundo. Mas se computados aí a segunda, terceira, quarta língua, o inglês ele ganha do mandarim. Só na China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 900 milhões falam o mandarim. Os dados estão nessa linha aí. A China também tem o cantonês, enfim, tem várias outras línguas. Em terceiro, nós temos o hindi, falado por 640 milhões de habitantes, principalmente na Índia. O hindi é a principal língua desse país super populoso, que é a Índia, que tem 22 idiomas oficiais, que é um país espetacular e multiétnico. Em quarto, nós temos o espanhol, com 538 milhões de pessoas, 460 milhões falando espanhol como primeira língua. Aí lembrando que o espanhol, nós temos a Espanha, claro, e também as suas derivações aí na América Latina. Na Argentina, que é o castelhano, nós temos Bolívia, Chile, são as derivações do espanhol. Então o espanhol engloba toda essa galera aí. E em quinto, o francês, com 277 milhões de pessoas falantes. Lembrando que o francês é a língua oficial em 29 países do mundo. Então você pode perceber que a colonização ela foi preponderante
para que essas línguas, inglês, espanhol, francês, fossem as mais faladas do mundo. E o hindi e o mandarim pelas superpopulações da China e da Índia. O português, para não passar batido, fica em nono com 252 milhões de falantes, em especial, é claro, o Brasil com cerca de 215 milhões. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.